Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e hoje nós vamos continuar aqui no nosso vídeo 65, na Vida Espírita, do livro 2, capítulo 6, Relações, vamos entrar no subtítulo Relações de Além-Túmulo. Questão número 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder, há entre elas subordinação e autoridade, ou seja, ele está falando das relações dos espíritos lá do outro lado, Existem, digamos assim, hierarquia de poder, ordens de espíritos, e o Espírito da Verdade responde o seguinte: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade que exercem por ascendência moral irresistível. Olha o que ele falou aqui. Tem, sim, hierarquia, e é por ascendência moral irresistível. E quando as pessoas falam assim, hierarquia, então tem gente que manda em outras, então tem classes. Se tem classes, será que não tem os oprimidos? Só são oprimidos pela moral irresistível, pela ascendência moral. Então aquele que está no bem maior, que tem mais entendimento da realidade, da moral, do amor, ele sempre vai submeter aquele que está abaixo, ou seja, um mau espírito, um espírito negativo, então ele vai ter sempre uma ascendência sobre este. Tem uma pergunta anexa. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Ou seja, ele pode tentar enganar então um espírito superior, aquele espírito que é malandro, ele está no mal, na preguiça, ele consegue enganar. E ele disse aqui, eu disse irresistível. O que ele falou na resposta anterior? Ascendência moral irresistível. O que um espírito superior ordena a um espírito negativo não tem como ele não fazer. Ele é obrigado a obedecer porque ele se constrange, porque ele sabe que diante do universo divino, ele é uma exceção que está se extinguindo cada vez mais. Ele sabe que ele não tem saída, que ele não tem para onde ir dentro da prática do mal. Ele só tem um caminho, ir para o lado do bem. Questão número 275. O poder e a consideração de um homem que um homem desfrutou sobre a terra, dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos, ou seja, um homem teve muito poder, foi rico, foi um governante, quando ele chega no mundo dos espíritos, essa autoridade continua? Olha o que ele responde, não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, lê os Salmos. Então, todo o poder que se tem eleito pelos homens na Terra não vale de nada no mundo espiritual. O que vale lá é a ascendência moral, é o quanto você evoluiu moralmente. Temos uma pergunta anexa. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado. Ou seja, aquele que serve, aquele que ajuda, aquele que pratica o bem, este vai ser elevado. E aquele que está só tentando se elevar para aparecer, para ser alguém que domina, que comanda, este vai ser humilhado. Ou seja, aqui é uma figura dos Salmos, porque eles tinham muito isso no passado, de humilhação, de elevação, de ser saudado. Então é só uma forma de dizer que esse espírito estará rebaixado espiritualmente, Questão 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta isso, com isso, humilhação? E a resposta, frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Veja, para uma pessoa simples, ser simples no plano espiritual não é nada, não é humilhação, não é um problema. Mas aquela pessoa que é muito egocentrista, muito orgulhosa, invejosa, se ela chega no plano espiritual e ela não tem status nenhum, até porque os seus pensamentos são devastados lá pela verdade, ela sim vai se sentir humilhada. 277, questão número 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior?
Espírito da Verdade repete: o título não é nada, a superioridade real é tudo. Ou seja, a superioridade moral, né? Ascendência moral. E ascendência moral, gente, não tem casta. A ascendência moral, eu era rico, estudei numa escola famosa, então tenho muito conhecimento. Às vezes as pessoas podem ter muito conhecimento, muita inteligência, mas moralmente são muito decrépitas, são muito ruins. Quantas pessoas existem de inteligência fantástica, porém de uma arrogância tremenda, tão grande quanto a inteligência. Então, ascendência moral, tá? Questão número 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Ele disse aqui, sim e não. Quer dizer, eles veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos. Como acontece entre vós. Como amigos, né? Você está num grupo, se tem pessoas simpáticas ou não, se você gosta ou não. Se você é uma pessoa simples, gosta de pessoas simples. Se você é uma pessoa com conhecimentos morais e intelecto, você vai querer se aproximar de pessoas com conhecimentos morais e intelectos, né? Morais e intelectuais. Então, cada um se aproxima daquele a quem sintoniza. É todo um mundo do qual o vosso é reflexo obscuro. Ou seja, o nosso é só um reflexo pálido do que é no plano espiritual. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. E tem uma consideração de Kardec. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício é virtude, convivem sem se falarem. Questão número 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso em uns entre outros? E ele diz aqui, os bons vão por toda parte. E é preciso que seja assim para que possa exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Ou seja, no plano espiritual, as zonas espirituais onde existem espíritos elevados, elas não são acessíveis a espíritos maus, a espíritos que querem praticar o mal. Então, é como o que a gente quer fazer com a Terra agora, né? Nós queremos transformar a Terra em um planeta de regeneração, mas os maus ainda têm acesso aqui. No plano espiritual, isso já acontece naturalmente, né? Porque não está no império da carne, dos sentidos, né? Lá, essa seleção acontece energeticamente. Então, o mal tem barreiras energéticas onde ele, pelo simples modo de pensar, não consegue adentrar. Nem que ele deseje entrar escondido, que ele faça planos mirabolantes, ele não consegue penetrar em uma área de espíritos elevados. Questão número 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? E ele responde o seguinte: os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão, ou seja, os bons espíritos estão sempre auxiliando aqueles que estão no mal. Eles não são, né? É uma condição que estão naquele momento. E os bons espíritos estão sempre auxiliando para que eles saiam do mal. É uma missão deles. E todos os espíritos que estão no mal vão sair infalivelmente um dia, tá? Mais cedo ou mais tarde. Então, meus amigos, paramos por aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos para continuar na próxima, na questão número 281. Agradeço você por ter ficado até aqui. Vamos continuar com afinco no próximo estudo. Até lá!